Realmente eu comecei a minha carreira vendendo pipoca na rede de cinema Cinemark. Uhum. E aí foi uma grande escola pra mim, assim, com um cargo de liderança, muitas vezes as pessoas duvidam da competência, da capacidade. Às vezes até quando você tá dando um direcionamento, você é interrompida por uma fala masculina. A gente tá expandindo a Zara, que é uma loja âncora super importante pra nós. Spoiler. Esse é o corte, edição. Tá aqui o corte. Tem reforma na Zara. Fala aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do nosso Papo Direto, e nessa semana tem um assunto muito bacana. Você vai gostar, tenho certeza. Estou recebendo aqui no estúdio a Fernanda Flávia Silva, ela que é superintendente do Balneário Shopping. A gente vai saber mais alguns detalhes, alguns segredos da operação de um gigante como o Balneário Shopping aqui na nossa região, e também um pouco mais sobre a carreira dela que, é bem legal. Fica com a gente. E claro que eu te agradeço, você que todas as semanas vai cada vez mais se ligando com a gente, fazendo companhia aqui no YouTube, acompanhando o nosso trabalho, se inscrevendo, curtindo o Papo Direto, cada vez mais, como eu digo, fazendo parte do seu dia a dia, do nosso dia a dia aqui na nossa região. Por isso que hoje eu trouxe uma convidada, nossa primeira convidada, inclusive mulher aqui no nosso programa, a Fernanda Flávia Silva, ela que é superintendente do Balneário Shopping. Tudo bem, Fernanda? Fernanda ou Flávia? Ou Flávia Fernanda? Ou os dois? Tudo bem? Prazer te receber aqui. Tudo bem, boa tarde. Fernanda Flávia. Algumas pessoas me chamam de Flávia? Então tem isso. Tem. E os dois FFs, né? Exatamente. Mais de 20 anos de experiência nesse mercado corporativo, né? E eu quero que você comece já contando o início da sua história, porque tem uma informação muito interessante. Começou vendendo pipoca no cinema, Fernanda, e aí hoje a carreira foi progredindo, crescendo, você está à frente de uma das grandes operações de shopping em Santa Catarina, né? Exatamente. Quando a gente fala 20 anos, a gente entrega um pouco a idade, né? Mas você começa a trabalhar jovem também, né? Então vamos se defender assim. Mas sim, eu tenho muito orgulho, assim, de falar da minha carreira, porque realmente acho que tem uma história aí, né, de inspiração, de muita luta por trás, assim, mas realmente eu comecei a minha carreira vendendo pipoca na rede de cinema Cinemark. E aí foi uma grande escola para mim, assim, porque lá, na época, a gente tinha um plano de carreira muito estruturado, assim, então você ia cumprindo etapas de processos e ia, né, enfim, tendo oportunidades ali de crescimento. Fiquei 12 anos na Cinemark, entrei como vendedora de bombonière, né, vendedora de pipoca, e saí de lá como gerente de operações. Olha só. Então, foi a minha principal escola, eu diria assim. E assim, claro, existe a formação profissional, a formação acadêmica, mas nada melhor, e nessa vida de varejo, do que sentir na pele, né, Fernanda? Viver o dia a dia de uma operação, né? E isso você teve lá na ponta do atendimento mesmo, né? Sim. E essa experiência na Cinemark é muito engraçado conectar hoje com o shopping, porque é um mini shopping lá dentro, né? Então, assim, a gente tem muitas atividades e cuidados que hoje a gente tem no shopping que eu aprendi lá atrás. Então, isso facilita muito, por exemplo, hoje o meu dia a dia no shopping, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para operações, né? Aí eu falo de limpeza, de manutenção, de venda, organização. Então, tem uma série de processos, assim, que hoje eu utilizo muito, assim. Inclusive, fornecedores que a gente tinha lá atrás, gente tem no shopping hoje em dia. Muito legal. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória, porque você não é catarinense, né? Mais uma catarinense por adoção, eu diria, que veio para nossa região colaborar e crescer com Santa Catarina também, né? Conta um pouquinho como é que foi a trajetória da Fernanda até a chegada ao Balneário Shopping. Sim. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, paulista mesmo. Eu comecei, então, na Cinemark, e lá, durante esses 12 anos, eu mudei muito de função, assim, inclusive de cidade também. Então, eu tive a oportunidade de morar em outras cidades, trabalhando nessa empresa. Teve um momento da minha carreira que eu era meio que gerente de reestruturação. Então, eu ia para algumas cidades para reestruturar ou até para inaugurar algumas operações, assim. Então, já morei em Belo Horizonte, já morei no Rio de Janeiro, Campinas, no Recife também. Então, eu já assim, fui conhecendo um pouquinho o Brasil através disso, né? E aí, durante esse período, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos shoppings também, né?
Tive muito relacionamento com muito superintendente nesse período. Depois dessa trajetória de Cinemark, eu fui convidada para fazer um trabalho na Sephora. E aí mudei um pouquinho desse viés de operações e fui para o universo de varejão mesmo, assim, né? Cuidando um pouquinho aí, dessa parte de vendas. Então, toda a parte, além de operações, eu também fui cuidar um pouco de gestão, vendas, marketing, merchandising. Então, eu fui também por um caminho, assim, que me trouxe muita bagagem. Fiquei lá por uns 7 anos, mais ou menos. E aí, depois eu fui tendo a oportunidade de trabalhar em grandes marcas, né? Eu saí... A Sephora é uma multimarca, então a gente acaba conhecendo muita gente... Um pouco de cada produto, de cada marca também, né? Exato. Então, assim, eu tive a felicidade de conhecer muitas marcas lá. Eu tive um momento também que eu tirei um ano sabático, aí fui fazer um mini intercâmbio na África do Sul, aí foi uma experiência bem bacana, porque assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, então... Aquele ritmo intenso, né, frenético, né? Aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero conhecer uma coisa nova, né, ter uma experiência nova, e aí foi quando eu tirei um momento para fazer esse intercâmbio. E aí mudou totalmente a minha vida, assim, porque você muda um pouco seus valores, rever valores, né? Muda um pouco ali as ideias na cabeça. E aí, quando eu voltei, eu fui para um universo mais de gestão de marca. E aí, passei por algumas marcas, Feito Brasil, Quintal, Dermocosméticos, e aí eu tive um pouco dessa vivência com o mundo farma, trabalhando um pouquinho com esse universo. E aí depois eu fui para uma marca japonesa, Shiseido, que hoje é líder no mercado de skincare aqui no Brasil. E aí fiquei lá também por um período. E aí surgi no Balneário Shopping. Surgiu no horizonte, nada mais, nada menos que o Balneário Shopping, que é um gigante, um dos maiores shoppings de Santa Catarina. Apareceu no radar. E quando pintou o convite, a chance, como é que foi? Você de bate-pronto fez essa escolha, titubeou um pouquinho, como é que foi? Sempre foi um cargo, assim, que eu sempre admirei muito, né? Durante a minha trajetória, né, mesmo como gestora de marca, enfim, quando eu pude trabalhar na Sephora e na Cinemark também, acho que eu já trabalhei em mais de uns 30 shoppings, Caramba. assim. E então o varejo ele veio assim pro meu universo e me abraçou assim de uma forma que eu não consegui sair mais, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, é meio que uma junção de tudo que eu já fiz, assim. Então, a gente tem hoje no shopping, para o bom funcionamento do shopping, a gente tem aí alguns pilares. Então, a gente fala, por exemplo, do pilar operacional, do pilar de marketing, do pilar comercial. E aí eu já fui, enfim, já naveguei nesses pilares antes de vir para cá. Então, na composição da superintendente, digamos, né? Conhecer um pouquinho de cada ponta, né? Eu fui me formando antes de vir, né? E aí quando eu sentei na cadeira, eu falei, nossa, mas é tudo que eu sei fazer, assim. Então foi muito legal isso, assim. Até a minha equipe, porque quando eu cheguei, eles sabiam que eu não tinha experiência como superintendente, mas que eu tinha uma bagagem no mercado, de varejo, etc. Eles ficaram impressionados, assim, porque eles falam, nossa, tem uma facilidade de lidar com algumas coisas que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas porque eu já vivi isso em outros momentos de maneira específica, né? Então foi... No varejo, e o shopping nada mais, nada menos do que uma grande representação do varejo, né? De se lidar com várias marcas, com pessoas. Como é que foi assim? Sempre teve esse interesse em trabalhar com pessoas, porque tem gente que a gente fala, vai trabalhar com pessoas, se esconde, né? Sai correndo, tem um desespero do atendimento ao público, porque é difícil, você tem que ter uma vocação, né? Sim. Não é só comunicar aqui, chegar e falar, não, porque as pessoas são diferentes, né? Vai desde a equipe que você lidera até o cliente, o lojista, né? Sim. Na verdade, assim, eu vim pro varejo por ser apaixonada por pessoas. Então, eu sempre fui comunicativa, sempre tive muitos amigos, sempre fui desde criança, uma líder nata, né? Então, eu sempre tive muitos seguidores, assim. Minha mãe, por exemplo, quando a gente ia fazer festinha de aniversário em casa, era sempre aquele momento que fechava a rua porque todo mundo vinha na minha festa. Caramba, já era organizado dali a coisa, então. Pois é. Então, assim, eu sempre tive essa liderança, mas eu sempre, na verdade, assim, eu tinha um objetivo, um sonho de
fazer trabalho social. Então, esse era o meu principal objetivo de carreira no início. E aí, eu descobri que o varejo, assim, eu posso ter esse viés social trabalhando no varejo. Então, foi meio que unir o útil ao agradável, claro. Assim, né? Então, é onde eu tenho muito contato com pessoas, então me traz essa satisfação, assim. E também, de alguma forma, eu posso trazer propósito para o meu trabalho. Então, por mais que às vezes as pessoas não enxerguem, né? Porque tem muito trabalho por trás que muitas vezes o cliente, consumidor final, não sabe. Depois eu quero entrar nisso contigo, essa questão desse trabalho por trás, que a gente vê as lojas bonitas, vistosas ali, mas tem muita gente por trás. Mas conclui esse raciocínio primeiro. Então, assim, acho que a minha maior satisfação é poder trazer isso, tanto para o consumidor final, quanto para a minha equipe também, né, no dia a dia. Então, acho que por isso, essa força, assim, para lidar com pessoas, né? E falando em lidar com pessoas, eu já falei em outras oportunidades, quem está no comando de um shopping é uma mini cidade, né? Porque você lida, como se fosse uma gestão pública, praticamente, uma administração de uma prefeitura. Como é lidar em um balneário shopping? A gente tem uma ideia do número de pessoas que você lida direto e indiretamente por ali, Fernanda, nessa operação? E como organizar isso tudo? Claro, depois que a coisa flui, parece ser mais fácil, quando você tem um processo. Mas até chegar lá, hein? Sim. O superintendente de um shopping, ele é como um CEO de uma empresa, né? Então, assim, hoje, por exemplo, no Balneário Shopping, a gente tem uma equipe de 190 colaboradores para fazer o shopping funcionar. Assim, para abrir as portas do shopping, minimamente a gente começa ali com 190 pessoas por trás trabalhando. Além disso, a gente tem todo o escopo de lojistas, né? Então, a gente está falando aí de mais de 3 mil lojistas ali nesse universo, né? Porque a gente está falando aí de cerca de 300 lojas no shopping hoje. Então, já é um universo muito grande ali. E aí, acho que assim, o que a gente precisa muito é ter essa base muito bem organizada. Então, como eu falei, a gente tem alguns pilares muito importantes para fazer esse shopping rodar. Então, a gente tem um pilar operacional, onde a gente cuida de tudo, da limpeza, da segurança, da manutenção, de cada detalhe, né, de atendimento. Quando a gente fala, por exemplo, o cliente ele chegou no shopping, ele está perdido, ele precisa de alguém para guiar. Para orientar, sim. A gente precisa de alguém para organizar a parte do estacionamento, por exemplo. Então, a gente tem muitas vertentes que cuida dessa operação. E aí, além disso, a gente tem um pilar de marketing. Porque o shopping nada mais é do que um grande condomínio. Sim. Né? Então, imagina que a gente tem ali a alocação das lojas, né? Que seriam aí salas, digamos assim. E a gente tem esse ponto estratégico, né? De colocar também cada loja no lugar certo, estrategicamente, para a gente fazer essa navegação ser bem intuitiva, talvez, ali para o consumidor, né? Então, a gente tem um pilar de marketing que é para quê? Para a gente trazer o tráfego para dentro do shopping, né? Então, assim, para a gente deixar o lojista feliz. Lojista feliz é o lojista que está vendendo. Está vendendo, né? Para ele vender, a gente precisa do consumidor para ir lá comprar aquele produto. Então, a gente tem uma força muito grande de marketing para fazer ações, para mitigar isso, para trazer realmente o tráfego. Aí, a gente tem um pilar financeiro. Então, porque, enfim, a gente tem todo um fluxo de pagamento, de recebimento dos aluguéis. Então, tem um time ali muito estruturado para fazer toda essa parte fiscal, burocrática, né? Que cuida dessas frentes, assim. Então, isso já faz com que a gente tenha essa pirâmide calçada, assim, né? É uma base mesmo, né? Exato. Para o funcionamento da coisa toda, né? Exatamente. E aí, a gente tem um viés muito importante que é toda a estratégia por trás, né? E a gente tem uma força comercial muito grande, que é para quê? Para trazer as melhores marcas, para a gente fazer essas negociações direto, né? Entendendo também o que o público quer, o que o público gosta, né, e ir fazendo trazendo, né, e montando esse mix de acordo aí com a necessidade. O melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre,
tem festa pra ninguém ficar parado. Tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória. E uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí. Chega aí! Prefeitura de Itajaí. Pensando no mix, nós tivemos em 2025 uma série de chegadas de marcas de operações no Balneário Shopping que chamam a atenção, né? A loja Premium da Nike, a Dolce & Gabbana, entre outras aí. Como é que é o levantamento, Fernanda? Como é que é feito esse estudo? Claro, a gente fala de uma marca como a Nike, por exemplo, qualquer lugar que você abre uma Nike, você vai ter movimento, mas em linhas gerais, se define isso, né? De que, tal loja ela cabe aqui, tal loja ela vai ter essa demanda. Como é que é essa costura toda, hein? São muitos detalhes, né? Acho que o primeiro deles é entender, claro, né, o que compõe esse mix, porque a gente tem aí diversas categorias, né? Por exemplo, alimentação, lojas âncora, como uma Zara, por exemplo, uma Renner. Que são as que chamam, talvez, que né? São lojas de grande porte. Grande ABL, grande porte, né? Digamos assim. Mas que atende uma boa parte desse público, né? E aí a gente tem lojas satélites, que a gente chama, que são lojas menores, mas que também tem essa força para compor. E aí a gente vai dentro de todo o universo, né? Trazendo principalmente uma força muito grande em moda. Quando a gente olha para essa parte de moda, a gente vai falar de vestuário, calçados, moda infantil. Então a gente vai compondo isso. E aí a gente faz um estudo desse mix para entender o que a gente precisa no shopping. Então, por exemplo, você vai no shopping, sei lá, com a sua família, aí você vai querer comprar uma roupa masculina, vai comprar algo para sua esposa, vai comprar algo para o seu filho e por aí vai. Então, o shopping ele precisa ter esse... Atender a todos, né? Esse parâmetro é para atender todo mundo. Então, a gente tem essas análises estratégicas, mas a gente também precisa entender o que cabe em cada espaço. Então, são muitas vertentes, porque cada marca tem as suas exigências também, né? Então, por exemplo, uma loja conceito como a da Nike, a gente precisava de um espaço de pelo menos 1.000 metros de área, né? Então, às vezes a gente quer trazer marca, às vezes a marca quer entrar no shopping, mas às vezes não cabe naquele momento. Então, a gente faz ali meio que brincar de Lego, né? Por isso que às vezes a gente percebe uma mudança, uma loja que era em determinado lugar, trocou para outro, essa aritmética que é feita assim, é isso? Sim, exato. Muitas vezes a gente reposiciona, assim, ou às vezes para organizar o mix, de repente, sei lá, eu tô com muito café nesse mesmo corredor, talvez direcionar um café para um outro corredor, mas às vezes também é importante ter marcas do mesmo segmento juntas, porque às vezes você quer comprar um tênis, então você já, ali naquele espacinho, você já consegue já mata definir... a sua dúvida ali, né? Exato. Enfim, não tem uma regra, uma matemática exata. É muito baseado em estratégia e também é muita tentativa. Porque às vezes acontece de não dar certo, né? E aí a gente tem que, às vezes, voltar para trás, rever o plano e entender como a gente pode fazer para que aquilo realmente dê certo. Então, é escolher a loja certa no ponto certo e ir brincando ali com isso. Você falou dessa questão de se pensar em lojas para toda a família. A gente passa ali na Zara, sempre vê os homens lá esperando, né? Naquela lateral ali, esperando as esposas, as namoradas, as áreas dos maridos. Isso é importante também, né? E tem opções para eles também, né? Exato. E tem que se pensar no marido, nos filhos, nas pessoas com mais idade, nos pets também, né? As pessoas cada vez mais levam seus animais para baixo, para cima. Então, tudo isso faz parte desse pensamento, né? Com certeza. E a gente hoje está cada vez mais inclusivo, né? Porque é isso, claro, o shopping é para todo mundo, para todo tipo de público. Então, a gente tem que, de alguma forma, chegar nesse consenso para todos, né? Tanto para quem vai lá tomar um café, ou para quem vai fazer uma grande compra, né? Acho que esse é o desafio comum, né? Oi, pessoal! Eu sou o Goteco, o mascote do Semasa. E a partir de agora, nós vamos viver muitas aventuras. Então, vem comigo! A partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar tudo o que estamos fazendo pelo bem de Itajaí. Além disso, eu vou mostrar para vocês os meus superpoderes! Vejo vocês em breve! E
cada vez mais a gente tem percebido esse passeio mais básico mesmo, de vamos tomar um café, vamos no shopping, né? Pela segurança que oferece. Acho que essa é a percepção que vocês têm também, né, Fernanda? Sim, e a gente reforça muito, por exemplo, a gastronomia. Uhum. Porque às vezes você nem tem uma intenção de compra, Sim. mas você tem uma vontade de sair para jantar, por exemplo. E aí, através daquilo, você tá ali circulando pelo shopping, aí você impulsivamente tem o desejo de compra, né? Então, é importante que dentro do mix a gente tenha também boas opções gastronômicas para realmente atrair esse público. Opções de lazer, entretenimento, então tudo isso compõe o mix para fazer com que o público venha para o shopping. Muito bem. E, claro, para chamar esse público, nós precisamos de mão de obra. Volta e meia nos meus trabalhos na rádio, aqui no podcast, a gente divulga oportunidades de emprego e o desafio cada vez maior de encontrar mão de obra qualificada ou disposta a aprender. Acho que é um desafio comum tanto ao Balneário Shopping quanto às operações, né? Porque a gente passa e vê, contrata-se, né? Precisa de gente para trabalhar. É um desafio, Fernanda, em 2026, que vocês têm notado, percebido essa falta de mão de obra? Sim, com certeza. Acho que esse é o nosso principal desafio, eu diria. Porque formar um time não é uma coisa tão simples, né? Muitas vezes o lojista ele tem a melhor tecnologia, tem o melhor equipamento, o melhor produto, mas se ele não tiver uma boa pessoa para fazer um bom atendimento, uma boa organização de loja, muitas vezes ele não vai ter sucesso. Então, acho que hoje é o desafio Brasil, assim, eu diria, né, de modo geral, é uma coisa global, assim. E aí, acho que o ponto mais importante é a gente entender como lidar com esse desafio e pensar em ações para valorizar pessoas, né? Para fazer com que esse time seja desenvolvido. Então, a gente trabalha, por exemplo, uma frente de treinamento, desenvolvimento, capacitação muito forte, né? Porque é importante a gente formar essas pessoas, claro. Porque nem sempre a gente vai encontrar uma pessoa pronta no mercado. Então, esse trabalho de desenvolvimento é algo que ajuda a mitigar esses processos, assim, e garantir que a equipe esteja ali fazendo o trabalho da melhor forma, né? Para quem está assistindo a gente, pode pensar, não vou trabalhar no shopping, é um trabalho temporário, uma operação mais simples, talvez não. Tu és a prova viva de que as pessoas podem começar pelo shopping e chegar a um cargo de chefia, ter um desenvolvimento profissional. E as próprias empresas, elas têm se atentado a isso, né? Oferecendo capacitação, oferecendo oportunidade também, né? Para que o profissional saia melhor, né? Com certeza, não, assim, gente, o varejo é uma porta de entrada e, assim, de carreira, de desenvolvimento. Pessoas, a gente tem muitos casos hoje, por exemplo, no meu time, em que a gente tinha um colaborador que entrou, por exemplo, para fazer parte da equipe de limpeza, e ali a gente foi apoiando, desenvolvendo, impulsionando essa pessoa também para estudar, buscar conhecimento, e que foi ali concluindo algumas etapas, né, e crescendo e evoluindo na carreira. Então, acho que o varejo hoje é onde a gente mais tem oportunidade de desenvolvimento, sabe? E ali, como eu falei, eu comecei a minha carreira nesse escopo de varejo, de atendimento, etc. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em pontos estratégicos de marcas internacionais. Então, assim, traz, né, um conhecimento muito grande. E no final das contas, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, mas no final o maior desafio são pessoas, né? Exato. E se desenvolver, então acho que esse é o ponto. A gente vive em uma região turística, em Balneário Camboriú. Como é organizar pela tua experiência em São Paulo? São realidades, eu diria, distintas, né? Aqui a gente lida muito com o público de várias partes do Brasil, com o público do Mercosul, os argentinos, os chilenos, os paraguaios. Como é preparar toda essa operação, principalmente para a grande temporada, para a visita dos hermanos aí, que nas últimas temporadas vieram com força por aqui, né? Sim, sim. A gente tem um público de fora muito grande, realmente a cidade tem essa força turística, mas acho que aqui a gente tentar, como eu falei, né, ao longo do ano a gente vai preparando esse profissional para que a gente tenha esse trabalho excelente o tempo todo, né? A ideia é que a gente tenha isso de maneira sólida. Mas, claro, para uma alta temporada, a gente vai, por exemplo, reforçar uma equipe, trazer apoio, suporte, contratar, talvez, algumas pessoas, sim, temporárias, né? Para fazer esse trabalho de temporada
temporada, digamos assim. Mas acho que, assim, Balneário Camboriú, uma coisa que eu venho percebendo, assim, é que cada vez mais a gente está mais sólido em relação ao volume de tráfego, sabe? Existia, acho que talvez no passado, essa discrepância muito grande, mas hoje a gente tem um tráfego muito linear também ao longo do ano, sabe? Janeiro e fevereiro são meses que a gente tem um pico maior, porque, enfim, é momento de férias, né? Verão, emenda o carnaval, né? Tudo isso, né? Exato. Mas ao longo do ano a gente conseguiu ter resultado muito sólido. E hoje, por exemplo, o Balneário Shopping, ele é a porta de entrada para grandes marcas. E olha que a gente não é uma capital, por exemplo, mas a gente tem essa força, essa imponência muito grande em relação ao negócio e que faz com que as marcas tenham o desejo de vir para cá, sabe? Então, acho que isso mostra essa constância, essa linearidade da cidade, de maneira geral. E, claro, para quem veio morar em Balneário Camboriú, ela estava até revelando nos bastidores aqui que encontrou mais qualidade de vida em Balneário Camboriú. A que você acrescenta, Fernanda? Ou é toda essa fama de Balneário Camboriú que faz com que grandes marcas tenham esse olhar diferenciado para Balneário Camboriú, né? Uma cidade de 100 e tantos mil habitantes, mas que tem esse diferencial todo, hein? O que ajuda a explicar, não falando só do shopping, mas da própria Balneário Camboriú, hein? Sim, acho que vou falar por mim. Isso, acho que a experiência pessoal é bacana nesse lado. Acho que o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei é a segurança da cidade. Infelizmente, né, vindo de uma cidade como São Paulo, a gente tem muito acesso à violência. Infelizmente, a gente tem, né, grandes problemas com segurança. E isso faz com que, né, as pessoas tenham, às vezes, medo de sair em determinados horários de casa e tudo mais. Hoje, 11 horas da noite, se eu quiser passear com o meu cachorro na rua, eu consigo fazer isso. E isso é um mérito de poucos lugares, assim, sabe? Então, foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu cheguei em Balneário. Claro, tem o fator praia, né? Tem essa qualidade de vida que muitas vezes em São Paulo tem praia, mas tem que viajar um pouquinho, né? Para ir para lá. Mas aqui você tem um acesso muito fácil. E como eu falei nos bastidores, a questão do trânsito também, né? Em São Paulo a gente tem trânsito, assim, muito extenso. E não tem horário, né? Em São Paulo às 10 da noite tem trânsito, né? Domingo, sábado, enfim. Então eu gastava 1h30 para chegar no trabalho, um percurso de 10, 12 quilômetros. E aqui eu demoro 8 minutos para chegar no trabalho. Então, realmente, a diferença é muito grande, né? São os diferenciais de Balneário Camboriú. Falando enquanto mulher, quais foram os maiores desafios que você encarou na carreira para chegar a esse ponto, a esse destaque? Você teve desafios, teve o tal do preconceito? Como é que foi? Galgar esses passos aí para chegar a essa posição, Fernanda, dentro do varejo? Sim. Não, tive sim. Infelizmente, tive bastante. Porque a mulher, ela já tem esse desafio desde o nascimento, né? A gente já tem essa dificuldade. Mas num cargo de liderança, muitas vezes as pessoas duvidam da competência, da capacidade. Às vezes até quando você está dando um direcionamento, você é interrompida por uma fala masculina. Então, em alguns momentos, você tem que usar de muita resiliência, sabedoria para lidar com essas questões. E, em certos momentos, ter pulso firme também, né? Mostrar que o fato de ser mulher não significa que você não tenha as competências necessárias, né, para a função, para o cargo, e muitas vezes que você sabe o que você está falando. Mas eu acho que o maior problema, não comigo, mas com a grande maioria das mulheres, ter que ficar se autoafirmando o tempo todo, né? Então, sim, é um desafio. Hoje, eu sou, por exemplo, a única mulher no grupo, dentro de um contexto aí de 6 shoppings, eu sou a única superintendente mulher. Então, claro que hoje, assim, eu sou muito respeitada, então a gente vai, né, adquirindo um pouco isso com o tempo. Mas eu já tive situações, por exemplo, em momentos pontuais para lidar com um outro cliente no passado, em que eu tinha que ficar me provando o tempo todo. Meio que se provando, né, o tempo inteiro, né? Por mais que você tenha um histórico de serviço prestado, de reconhecimento até externo,
Mas é necessário, sim, que mais uma vez se prove enquanto profissional, né? Sim, sim. E acho que, assim, ao longo da minha carreira, eu fui conseguindo mostrar através de resultados, sabe? Todas as minhas iniciativas, todas as minhas estratégias, no final, assim, elas foram dando certo. Então, para mim foi muito positivo isso, porque fez com que eu ganhasse credibilidade e tivesse essa força. Mas eu vejo que é um desafio muito grande, assim. São desafios e que ainda tem tudo para que essa coisa melhore. A gente espera que as gerações futuras elas venham com mais consciência com relação a isso, né? Sim. Já percebeu alguma melhoria desde que você começou, né, com relação a essa questão? Não? Ainda Sim. a coisa está meio travada nesse ponto. Não, eu percebo sim uma melhora. Acho que a gente vem mudando, né? E, enfim, a gente tem muitas pautas aí sobre o tema. E hoje, com o acesso à informação, né? Eu vejo que essa geração nova agora ela já está muito mais conectada, muito mais antenada com aquilo que é importante, assim. Então, acho que mudou, sim. Mas, infelizmente, ainda tem uma partezinha ali que precisa mudar, né? Aí, vamos aí. A gente não desiste nunca, né? Tá certo. Ô, Fernanda, 2026 está só começando. O que a gente pode esperar do Balneário Shopping para 2026? Falando em crescimento, falando em inovação, em mais oportunidades de trabalho, de operações. O que vem por aí de novidade? Porque tem que estar sempre se reinventando, né? Por mais que você esteja numa condição de liderança... tem que correr atrás, né? Com certeza. No ano de 2025 foi um ano que eu fiquei bem orgulhosa, assim, do trabalho que a gente conseguiu construir e dar também andamento a trabalhos anteriores, assim, acho que isso também é importante, né? Muitas vezes a gente fala muito do líder que está ali naquele momento, mas existe uma construção que demanda tempo e a gente às vezes precisa dar continuidade também a esse trabalho, né? Mas a gente trouxe muita marca. Esse ano a gente inaugurou pelo menos 15 novas marcas no balneário. A gente teve também uma frente de modernizar algumas operações, então, de fazer reforma em algumas lojas que já estavam há bastante tempo. Então, isso é um movimento que a gente vem fazendo agora também. Para esse ano, agora próximo aqui, nesse primeiro semestre, a gente tem uma mudança muito legal, que vai ser bem impactante aí para nós, porque a gente está expandindo a Zara, que é uma loja âncora super importante para nós. Spoiler. Esse é o corte, edição. Tá aqui o corte. Tem reforma na Zara. Então a gente vai aumentar mais 1.000 metros de Zara, né? Vai ser uma loja, vai ser uma das lojas maiores do Brasil. Caramba. Para Balneário Camboriú. Para Balneário Camboriú, você vê. E aí a gente está trazendo o Zara Home também, que é um projeto que a gente não tem no estado de Santa Catarina, então nós vamos ser pioneiros nesse projeto, que também é é uma conquista muito legal para um shopping trazer uma operação como essa. A gente tem aí inúmeras novas possibilidades. A gente tem muita marca legal querendo entrar no balneário. E aí a gente provavelmente vai partir aí para um processo até de expansão no shopping para poder acomodar todas essas marcas, mas aí a gente fala disso depois. Claro, em outra oportunidade. Mas acho que de bate-pronto, assim, é a gente consolidar essas marcas que entraram no ano de 2025. Putz, assim, tem muita marca legal, sabe? Que não tinha também no estado. A Nike, por exemplo, esse layout que eles trouxeram para Balneário, eles trouxeram da França, um layout que no Brasil eles só tem 4 operações que tem esse layout. Então vale a pena ir lá conhecer, ter a experiência. Então a gente vai trabalhar um pouco com isso. Firmar bastante essa parte de eventos, sabe? De relacionamento também com o nosso público, acho que isso é bem importante. Aproxima demais, né? A própria comunidade, né? A população do shopping com esse tipo de ação, né? Com certeza. A gente viu, por exemplo, esse ano aí um movimento na NRF, falando muito sobre isso, né? Porque, embora a gente tenha todo esse movimento com inteligência artificial, o público também quer esse atendimento, sabe, frente a frente, assim. Então, a gente precisa também trabalhar para melhorar esse atendimento mais personalizado, digamos assim. Então, é algo que a gente vai trabalhar bastante também ao longo do ano.
A inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, mas ela não vai substituir o substitui. contato, né, Fernanda? E falando de uma especialista nesse atendimento, ela vai complementar, né? A forma de pagamento, né? Você pode fazer o pedido e retirar na loja, mas o contato pessoal, isso aí, tanto que a prova é os números de visitantes no shopping, né? Que quebram recordes a cada ano, né? Exatamente. Então, a ideia, assim, é se modernizar. Uhum. E, como você falou, fazer com que a inteligência artificial seja um facilitador Exato. para o negócio, mas não um substituto. Então, isso é algo que a gente vai trabalhar muito forte esse ano também. Muito bem. Caminhando para o final do nosso papo aqui com a Fernanda Flávia, eu quero pedir para ela fechar esse papo com uma dica para quem quer empreender, quer crescer, quem está ligado. Eu sei que ela tem essa trajetória muito bacana, mas para quem tem interesse, principalmente para as mulheres, para quem tem oportunidade de crescer, se desenvolver. O varejo é um caminho, né, Fernanda? Para as pessoas conquistarem seus sonhos, suas metas e, claro, serem felizes também profissionalmente, né? Acho que isso é importante, né? Sim, com certeza. Acho que um ponto bem importante, assim, quando a gente fala de shopping center, né, e para quem quer empreender, por exemplo, a gente tem hoje um universo de marcas que querem entrar no estado e na cidade, mas muitas vezes precisa de um investidor, um franqueado. Então, acho que buscar também, se a gente tiver essa oportunidade, assim, acho que conecta bastante. Mas, claro, né, que você venha empreender numa marca e num negócio que tenha conexão para que seja um sucesso, né? Hoje, infelizmente, a gente vê ainda o movimento das pessoas que têm esse sonho de empreender, mas às vezes não quer depositar tanta energia, Exato. né? E aí a gente vê o sucesso que a maioria dos lojistas, por exemplo, que estão ali, barriga no balcão, que acompanham a operação, que desenvolvem a equipe, tem um sucesso muito grande, assim. Então, a gente tem muita oportunidade no shopping para quem quer ter, por exemplo, um primeiro negócio. Já, né, informação para investir e tudo mais. Então, acho que é um caminho, é uma porta e, assim, a gente tem muito suporte para ajudar nesse processo, né? A gente faz muito essa ponte do shopping com a marca, né, do investidor com a marca para tentar trazer essa frente. Mas para quem está começando aí, quer vender pipoca, por exemplo... Exatamente, começar lá no Cinemark, quem sabe, né? No GNC. Exatamente. A gente tem muita oportunidade também, assim, de primeiro emprego, ou de alguém que queira adquirir uma nova experiência, fazer uma transição de carreira. Então, o varejo, ele possibilita isso, sabe? Ele abre as portas mesmo para que as pessoas tentem, aprendam, muitas vezes erra e tenta de novo. Claro. Então, assim, o shopping a gente tem infinitas possibilidades, né? Então, vale procurar a gente aí para entender quais são os caminhos. Muito bem. Fernanda, obrigado pelo papo, prazer conversar contigo aqui e saber mais um pouquinho sobre as operações aí, sobre toda a tua trajetória e também sobre o Balneário Shopping, viu? Obrigado. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você. Que legal. Muito bem, depois desse bate-papo bem bacana com a Fernanda Flávia, a gente volta na próxima semana com mais um Papo Direto, 8 da noite aqui no YouTube e, claro, depois com os cortes. Já teve um legal hoje aqui sobre a Zara, viu? No Instagram e também no TikTok. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Um abraço. O melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre, tem festa pra ninguém ficar parado, tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória e uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí, chega aí! Prefeitura de Itajaí. Agora eu tenho um recado para você. Tudo bem por aí? Eu sou o Marcelo Nunes e estou aqui no Papo Direto, o podcast que cada vez mais vai fazer parte do seu dia a dia. E você que está aí do outro lado pode ser nosso parceiro comercial. Nosso cenário tá bonitão, esperando a sua marca, seja na tela, aqui na mesa, nas logos que podem aparecer aqui na tela, nas nossas estantes. Oportunidades de negócio não faltam para a gente crescer junto. Então, chama aqui no link que está aparecendo na bio do Instagram que com certeza vamos crescer junto. Papo Direto Podcast, porque aqui a gente traz conversas que fazem sentido. Um grande abraço! Oi, pessoal!
pessoal! Eu sou o Goteco, o mascote do Semasa, e a partir de agora nós vamos viver muitas aventuras. Então vem comigo! A partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar tudo o que estamos fazendo pelo bem de Itajaí. Além disso, eu vou mostrar para vocês os meus superpoderes! Vejo vocês em breve!